Estamos ao vivo em mais um episódio, o terceiro episódio do InvistaCast, o seu podcast do mercado imobiliário, mais uma inovação da imobiliária que mais inova em Santa Maria, a Invista Imóveis. Eu sou o host do podcast, sou Pedro Veiga, corretor e host e apresentador. Estou aqui hoje com o sócio-diretor da empresa, Daltieri Guidolin. Seja bem-vindo à tua própria empresa, né, meu diretor? Gratidão, Pedro. Muito obrigado. E o InvistaCast ele tem por finalidade trazer as novidades do mercado, atualizar os nossos clientes, nossos amigos, a nossa qualificadíssima audiência sobre as tendências do mercado, trazer algumas histórias de maneira bem descontraída como agora. E eu tenho a alegria de, no nosso terceiro episódio, trazer uma das consultoras que mais inova em Santa Maria, que eu acho que tem tudo a ver com a Invista Imóveis. Todos os empreendimentos que eu tive a graça de conhecer sempre tem alguma coisa inovadora, eles trazem alguma coisa tecnológica. Às vezes o pessoal fica nervoso, mas será o que está acontecendo? Mas a gente tem a graça de receber aqui hoje o pessoal da Redumax. Sejam muito bem-vindos. Eduardo, o diretor, proprietário da Redumax, e Paola, gerente comercial. Sejam bem-vindos, Eduardo e Paola. Muito obrigado, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Então, eu acredito que nós vamos começar pela história da consultora. Eu acho que é sempre bom começar do começo. O que vocês quiserem responder. Eduardo, como é que começou essa história com a Redumax? É uma história um pouquinho longa. A Redumax já tem 14 anos de história, né? A gente começou um pouquinho antes até mesmo de fundar a empresa. Eu sou formado em administração pela UFC. E logo que eu me formei, eu fui trabalhar com meu pai em São Pedro do Sul, uma cidade vizinha aqui, né? E meu pai tem uma empresa, uma indústria de arroz. Comecei a trabalhar lá, minha mãe é engenheira civil, né? Sempre executou muitas obras. Mas enquanto estava trabalhando com meu pai, surgiu a ideia de começar a investir na construção civil, né? Eu no caso, e minha mãe. E a gente começou em São Pedro, isso acho que era 2008, 2009. Conseguimos construir umas casas, né? Isso entrou de sócio 2 tios meus, irmãos da minha mãe. E nesse período que a gente estava construindo, eu estava trabalhando junto com meu pai também. Meu pai, uma empresa bem organizada, tudo certinho, né? E vamos tentar fazer um outro negócio, né? Nisso, um dos sócios, que é o Reimar, meu tio, ele convidou, quem sabe a gente começa a construir em Santa Maria, né? Então, nesse período, acho que foi 2010, eu acabei deixando a empresa do meu pai e vim para Santa Maria montar a empresa. Então, 2010 isso? 2010. Temos 14, 15 anos agora. Qual foi o primeiro, Eduardo? O primeiro foi o Trivento, em Camobi. Trivento. É engraçado porque a gente iniciou já em Camobi, né? Até hoje em Camobi é uma porta de entrada para algumas construtoras, né? Por ter uma característica de tu conseguir fazer prédios menores, né? São terrenos menores. Até então, naquela época, até os terrenos um pouquinho mais, digamos assim, mais baratos, né? Hoje já mudou. Hoje mudou bastante, né? Inverteu. Mas foi uma porta de entrada, a gente começou a construir o Trivento, depois fizemos o Terrúneo, o Domus, e assim a gente foi. Então, isso foi lá, a empresa mesmo a gente montou em 2011. Né? Então, naquele período que eu vim para Santa Maria, eu deixei a empresa do meu pai, eu fui lá procurar prospectar terreno, conversar, eu tinha 22, 23 anos. Então, eu nunca pensei em trabalhar na construção civil, até foi uma coisa meio engraçada. Assim. Apesar de que sempre acompanhar minha mãe em obras, né? Ela sempre executou muitas obras, principalmente em São Pedro, mas executou obras aqui em Santa Maria. Quando eu estava na minha faculdade, não sabia que eu ia trabalhar na construção civil, né? Mas foi uma oportunidade muito bacana e, bom, estamos 14 anos depois. Deu muito certo. A gente tem uma característica aqui em Santa Maria que as consultoras que constroem em Camobi não vão para o centro, né? Os do centro Sim. não vão para Camobi, a maioria, né? Então a gente vai quebrando esse paradigma um pouco, né? De fazer esses movimentos. E depois, mais para frente, a gente vai falar do verso ali, a localização ali maravilhosa, né? Eu sempre gostei muito, já morei naquela região ali. Então certeza que vai ser mais um passo para a consultora. É importante. Com certeza, a gente se consolidou no mercado de Camobi, né? Então, os 14 anos foram em Camobi, mas sempre
namoramos aqui alguma coisa mais na região central, assim, né? A gente sabe que o mercado da Santa Maria tem bastante potencial e as dores sempre teve o meu também. Moro hoje ali na região, né? Então sempre gostei da região e eu acho que ela tem bem a pegada que a gente procura nos nossos empreendimentos, né? Aquele dia a dia mais facilitado, próximo a pontos importantes da cidade, então casou muito bem com o que a gente trouxe no verso. E pensando nisso que você sempre traz, assim, sempre tem essa pegada, o empreendimento de vocês parece que é uma marca, né? Cada empreendimento de vocês parece que vocês estão lançando uma marca no mercado. Quando é que foi o momento que tu decidiu, Eduardo, não sei se a Paula já estava na empresa, fazer essa transição, assim, eu não quero mais construir um prédio, eu quero largar uma marca, esse aqui vai ser um novo ícone e vai ser diferente? Eu acho que teve um momento no planejamento da empresa, na faixa de 2014, por aí 10 anos atrás, a gente fez o Trivento, depois a gente foi para o Terrúneo, o Domus, e aí no momento de fazer o Opus, que acho que você conhece bem ali, a gente tem uma virada de chave, assim, o que a gente quer como empresa, a gente olhou, já buscava algumas referências e tudo mais, e a gente trouxe ali com uma pitadinha de umas ideias que a gente começava a trabalhar, né, e depois isso veio consolidar com o Adoro, né, que a gente veio toda uma pegada mais digamos ali um perfil bem mais jovem, assim, com uma infra bacana, academia, coworking, que foi o primeiro empreendimento da cidade a ter um coworking dentro do prédio, né. Então acho que ali foi a virada-chave do que a gente queria como empresa e expor para o mercado, né. Até hoje eu tenho certeza que nós perguntar para alguns corretores, quem é do mercado imobiliário, se perguntar os produtos que a Renomax já construiu, vai falar do Opus para cá. Sim. Muita gente não sabe dos produtos dos 3 últimos, os 3 antes do Opus, né? Sim. Porque realmente ali foi uma virada de chave para vocês. Eu digo em questão de estrutura, né? Do rooftop, enfim, vinha mais uma construção mais, vamos dizer, tradicional, né? E ali foi a virada de chave ali para realmente para infraestrutura, uma pegada diferente, né? Do que não tinha no bairro, né? Porque a gente não trabalhava, né? No bairro. E não só para construtora, né? Porque a gente está falando da primeira coworking da cidade. O outro empreendimento, o único, veio com a primeira lavanderia da Omo do estado. Então são passos grandes, sim, que é interessante, porque às vezes a gente pensa no mercado de Santa Maria como uma coisa que, o mercado de Santa Maria é uma cidade do interior, uma cidade que movimenta muito, que tem suas nuances, né, por causa da universidade, por causa dos militares, mas existem novidades que começaram aqui no estado todo, né? Então, a qualidade da construção civil, o mercado imobiliário de Santa Maria, na minha opinião, é um mercado muito evoluído, né? E vocês, com certeza, fazem uma grande parte disso. Acho que nos últimos anos a gente também conseguiu trazer mais marcas para cá, né? No início ali do Adoro, eu me lembro que foi... Claro, trouxemos o primeiro coworking, mas a gente ainda teve muita dificuldade de encontrar o primeiro operador de micromercado, por exemplo, dentro do condomínio, né? Então, assim, foram meses e meses até a gente conseguir uma pessoa que viesse. Hoje a gente tem N marcas operando, né? Micromercado aqui em Camobi, mas sempre na dificuldade também de trazer marcas de fora para cá, né? Por ser uma cidade do interior. Sim. Nisso eu tenho uma história engraçada que, como a gente não conseguia trazer essas marcas de micromercado, né? Não só existiam em São Paulo, Porto Alegre, a gente tentou trazer algumas na época para dentro do Adoro, né? Isso foi durante a obra, né? Aí a gente fez uma aquisição de uma vending, né? Uma vending machine, aquelas máquinas de venda, né? Que hoje está lá no Único, né? Certo. Mas naquele período a gente não tinha esses mercados, esses micro, mas a gente, vamos comprar uma máquina de vendas para a gente ter essa disponibilidade, digamos assim, um mercado dentro do condomínio, né? E essa máquina acabou instalando ela no Único. Se você chegar no Único lá, além de ter o armário inteligente, tem uma máquina de vendas do lado que é nossa ali, bem bacana. Legal. O que vocês acham, assim, Eduardo, tu e a Paula, qual foi a maior ou dificuldade, uma história que vocês tiveram engraçado, um aprendizado nessas mudanças, assim, que vocês enfrentaram? A gente gosta de sempre... A gente planeja muito o empreendimento, né? Mas também a gente gosta de acompanhar a ocupação, né? O pós-entrega, né? Então, tem coisas assim que a gente vai definindo até mesmo... Claro, algumas definições durante a obra, né? Digamos assim, 90% das decisões são no planejamento, no projeto, mas algumas decisões acontecem depois, né? E tem histórias interessantes do Único. Quando a gente lançou, o Único não tinha academia, né? Daí a gente viu que entrou aquele momento da pandemia, 2020, e as nossas academias que a gente tinha entregue no Adoro e no Opus estavam sendo muito usadas. Vamos dar um jeito de colocar uma academia
Único, né? Daí a gente achou um espaço excelente lá, junto ao subsolo. Funciona 24 horas hoje, está fantástica a academia. Também agora no Arte, que a gente está entregando agora daqui 2 meses, a gente também vai ter uma outra peça especial ali, uma sala especial que durante a ocupação do Único, a gente viu que alguns dos moradores estavam usando o coworking para jogar videogame. Ou até assistir jogos, né, de futebol e coisa e tal. Então a gente, agora no Arte, a gente tinha uma sala do nosso bar, lá do bar, no último pavimento, a gente vai criar uma sala de jogos. Então, pelo perfil bem jovem, então a gente vai entendendo como é que funciona a ocupação pós-entrega. Até porque isso, a gente entender essa ocupação, a gente formar uma comunidade dentro do prédio é que vai trazer locações e, consequentemente, uma rentabilidade maior para quem está investindo, né, com a gente. Então, acho bem bacana. Então, a gente pensa bastante, acompanha todo o amadurecimento do empreendimento após a entrega. Né? Eu acho que é isso do conseguir acompanhar o perfil de público que mora nos empreendimentos é o que torna cada concepção única, assim, né? Então, claro que a gente tem um cliente comprador que é um investidor, né, e é para ele que a gente trabalha, mas a gente só consegue hoje entregar a rentabilidade que a gente entrega para ele, entendendo quem está morando, né? Então, para nós acompanhar, o Eduardo, eu moro no empreendimento, mas o Eduardo está sempre lá também, então a gente consegue observar comportamentos, mudança de hábito e ouvir realmente as pessoas que moram, né, através de pesquisa de opinião, para conseguir tanto implementar quanto melhorar coisas que estão em andamento. Então, acho que isso torna bem interessante o empreendimento. E aí tu vê como é complexo a questão do mercado, né? Porque tu tá falando de uma construtora que está focada em entregar a rentabilidade pro investidor, e para entregar a rentabilidade pro investidor, ele tem que construir um produto bom para o usuário final. Sim. Então, é uma cadeia que ela vai se complementando. E isso está funcionando muito bem, né? Pelo menos pelo que eu pesquisei, fui atrás e achei de tabela antiga, valores, porque eu realmente queria descobrir mesmo na prática, né? Vocês já têm um histórico legal de empreendimentos lançados, quase todo ano estão entregando alguma coisa nova, então a gente consegue fazer uma análise boa. E a gente achou aqueles números, né? Então, a gente está falando de 1% quem comprou no lançamento, do Único, e o apartamento que a gente alugou, o valor da tabela que vocês lançaram, e não é nem a tabela de lançamento, é a tabela de 21. Sim. Tem tabela anterior àquela. 1% na locação, valor bruto. Então, isso é uma rentabilidade excelente, né? Que a gente consegue, e não é fácil de conseguir no mercado, mas só consegue porque tem esse cuidado numa cadeia inteira. Então, parabéns para vocês, é um baita trabalho. Fora, a gente fala muito em rentabilidade, mas fora a valorização do produto, né? Patrimônio, exato. Ainda mais pela localização, né? E a gente vem Santa Maria, cidade bem interior ainda, né? Tem aquela pegada. Então, várias coisas estão, a gente está avançando, né? E aí a gente já avança com essas inovações, né? Trazendo muita coisa, muita ideia de fora, que acredito que vocês tragam, para ver se faz sentido para o produto, e vai melhorando, e a gente vai... Eu digo, para o mercado imobiliário isso é maravilhoso, porque ele vai subindo a régua, né? Exatamente. A gente vai subindo a régua dos condomínios, dos edifícios. Opa, fulano, vou ter que melhorar. Então isso vai subindo a régua do nosso mercado. Isso é maravilhoso para quem usa, para nós corretores que trabalhamos, né, Pedro? E para as construtoras também. Acho que melhora o mercado no geral, né? Como corretor, o mercado de Santa Maria é um desafio, porque o mercado é pegado. Tem muito corretor bom, tem muito imobiliário boa. O pessoal tem ideia toda hora, então quem não se mexe é engolido ligeirinho. Então, a gente está mudando. Bom, o Daud estamos com mais uma loja, estamos indo para Capão da Canoa, a loja está em obras. Se quiser falar um pouquinho, né, patrão, sobre a loja e também sobre o mercado, né, como é que é diferente, né? Só fazendo um parêntese, né, do foco do podcast, mas enfim, em agosto faremos 4 anos, uma empresa jovem ainda, nova. A gente vendo uma crescente. Eu falo pro sócio, ele parece que faz 10 anos que nós estamos com a empresa, né? Porque a coisa vai acontecendo e é final de semana, é dia e noite sem parar, né? E se vocês perguntarem, vocês planejaram há 2 anos atrás, 1 ano atrás, abrir loja Capão? Não, as coisas vão acontecendo e tu tem que avançar. As oportunidades vão aparecendo e tu analisa, faz sentido, a gente vai avançar. Então isso é bom, né? Dá cada vez mais uma renovada para a empresa, assim como vocês também. Pensando no lançamento, pensando no próximo terreno. A gente também está sempre nesse avanço aí, né? Próxima loja, qual o próximo investimento da empresa. Eu acho que isso faz parte hoje do empreendedor, ele se motiva. Eu me motivo com isso, né? Com o crescimento. Então, em final de maio, início de junho, a gente está inaugurando, já iniciamos as obras lá da loja. Nossa loja vai ser na Avenida Poti, esquina com Moacir, 2 quadras do Mar. Estamos obra em obra lá.
né? A gente já está com equipe, já está estruturado e, Deus quiser, eu digo, é muito bom para nós porque a gente abre a cabeça, né? Como o dono da imobiliária, a gestão vai enxergando outros mercados. A gente não fica engessado só no nosso. Então a ideia é que a gente pode captar lá, a gente pode trazer para cá e aplicar, ou que a gente sabe que a gente pode aplicar lá. E eu acho que é um complemento dos mercados, né? E os produtos lá também, muito produto inovador também. Isso a gente vai também elevando a régua, né? Isso é bem legal, muito bacana. Mas trazendo agora para a parte de inovação, a gente está falando da loja nova, a gente falou da histórico. O que a gente pode esperar, assim? O que vocês pensaram em trazer de novo no Verso, para o bairro Dores? O bairro que tu mora, né, Eduardo? O bairro que tu gosta. Qual foi o novo sentido aí que a Redumax deu para esse empreendimento? A gente tem nos nossos empreendimentos focando muito no não pensar no empreendimento só para dentro do empreendimento, né? Pensar como é que ele vai se comunicar com o entorno. Então, inserir ele bem no bairro e trazer benefícios para o bairro, né? Então, a gente traz ali toda uma fachada ativa, né? Com lojas, a gente tem toda uma área externa que está bem bacana, acho que das imagens que o pessoal tem acesso hoje, dá para ver isso. Até a gente colocou algumas gentilezas urbanas ali, escorregador ali na frente, assim, tem uma integração com quem está passando ali. Então, assim, e fora isso, toda a tecnologia que a gente traz nos nossos empreendimentos, toda a estrutura que a gente traz para os nossos empreendimentos, a gente pensou muito bem o mix desse produto, né? No sentido que é um bairro hoje que ele tem característica bem residencial, mas onde a região que a gente escolheu, ele tem uma pegada muito para aquele profissional autônomo, aquele jovem que está naquela vida mais dinâmica, mais corrida, porque está perto do shopping, perto do centro jurídico, fácil acesso a diversos pontos da cidade. Então, assim, ali toda a infra que a gente trouxe também focado a gente bateu muito na concepção desse produto na parte wellness, né, no bem-estar. Então, que hoje a gente está bastante voga, né? Então, a gente entregando academia, entregando uma área de lazer lá em cima com piscina, com toda a vista que vai ter, um co-work que o pessoal poder trabalhar, estudar. Então, assim, é um produto completo para diferentes faixas etárias, eu diria. E que vai trazer bastante dinamismo para quem vai ficar muito bacana para quem vai morar aí, sabe? Para quem vai morar para o entorno. Para quem não sabe o que é uma fachada ativa, né, que a gente está falando aqui, é o convite mais fácil de todos, além de pesquisar no Google. Quem passa na universidade, na Avenida Prefeito Evandro Ber, conhecida também como a Faixa Velha, que é nova, mas é a velha. Ali tem um único, é um prédio que chama atenção, é muito próximo à rótula da Roraima. Ali vocês vão ver o que é uma fachada ativa, porque é um empreendimento que ele contempla lojas, ele contempla ali um espaço para receber a comunidade no entorno. Então é isso que o Eduardo está se referindo quando fala do escorregador. Como assim escorregador? Sim, o escorregador lá de fora do prédio, o pessoal que está ali passeando com a criança, quer dar uma passadinha, uma brincada. O Verso tem essa comunicação, né, da fachada e a localização, como o Eduardo falou, o empreendimento ele fica localizado a 1 quadra da General Neto e a 2 quadras do shopping. Então ele fica no meio do caminho, ali na primeira rua direita. Quem sai do shopping Royal tem que descer, tem a rua do Fórum. A primeira direita, 2 quadras do prédio de esquina, vai ter ali o Verso. E aqui um terreno alto, né? Uma parte alta ali, a rua lateral lá desce, então nos primeiros andares já vai ter uma bela vista pro Cerrito também, né? Isso. Eu acho que hoje o ponto alto dos nossos empreendimentos é a arquitetura, né? Porque assim, ela impacta a qualquer um, mesmo que não viva, não more, né? E não esteja dentro do empreendimento, assim. E foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Eduardo e com a gestão, foi essa... realmente a cultura de entregar o melhor e de investir em arquitetura, sabendo que isso impacta na vida das pessoas, né? Então, no entorno, para quem mora, para quem adquire como patrimônio, né? E eu acho que, assim, hoje a maior marca é tu não passa indiferente a esses empreendimentos. Tem alguma coisa que pode te soar muito inovador ou muito disruptivo, coisas que tu vai achar lindas, mas tu não passa indiferente a ele. Então, eu adoro, tem essa característica, o arte muito mais agora, né? Que a gente lança uma fachada totalmente cor-de-rosa. O único, né, que é o nosso ícone lá de Camobi, e agora o Verso, que eu acho que é isso, assim, é o poder que a arquitetura tem de transformar o que era para ser um simples prédio num... Como é que é o nome da fachada do único, aquele o vão que tem, que eu acho maravilhoso, que ele tem que ela é aberta de um lado. Ele tem um átrio central, o átrio central e ele é aberto, aquilo ali é fachada fantástico, cara. Tu olha assim, o prédio é aberto, no meio assim.
E aí a explicação, eu nunca vou esquecer a explicação. Eu falei, uma vez eu pergunto, a primeira coisa que eu pensei, tá, mas essa fachada aberta aqui, o corredor, não chove dentro? E aí eu descobri, para quem não sabe, que a chuva em Santa Maria tem uma posição mais ou menos regular. E na fachada sul dificilmente vai vir uma chuva de sul que vai entrar no prédio. Sim. Então tá aí mais um aprendizado através da Redomax. E que nem tu falou, que nem o Daltieri falou, com certeza, tu vê, como corretor eu também, eu conhecia do Opus, que eu tenho a mesma idade da empresa aqui de corretagem, comecei a minha carreira com os guris, então eu realmente imaginava que a Redomax ela vinha do Opus em diante, que são os marcos, né? Tu olha o Opus e vê, não, esse prédio é diferente. Eu posso nunca ter pesquisado nada no mercado imobiliário, mas tu já começa a ver, através da arquitetura, que tu está tratando de um produto que deve ser alguma coisa diferente dos prédios da volta, né? Sim. Então é um ponto bem importante. O que mais que a gente podia falar do Verso, patrão? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum spoiler? Agora já foi entregue tudo, né? A gente já está na fase de venda. Para quem não sabe, o Verso foi lançado essa semana. É um sucesso de vendas. Na primeira parte, o Verso é dividido em 2 partes. Na primeira parte, foram 30 unidades que foram lançadas à venda. A gente tem 13 unidades que estão em fase de comercialização. 6 delas assinadas, 2 ou 3 em contrato, algumas em negociação, mas já são 13 que estão avançadas. Temos 17 disponíveis ainda, é isso? Por enquanto, até começar o nosso podcast, eram 17 100% disponíveis. E quem tiver interesse, quem estiver assistindo ao vivo, quiser entrar em contato, fique bem à vontade aqui na live. Nossos corretores com certeza estão assistindo também e vão poder chamar vocês para passar mais informações do Verso. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu acredito que tem sido uma tendência no mercado é justamente a condição de pagamento. Uhum. Eu não sei o que vocês viram nos últimos anos, mas a gente tem observado aqui na imobiliária que o que está pegando hoje para a gente fechar ou não o negócio, além do preço, né? Tem que ser um preço dentro do mercado, mas a condição está pesando mais que o preço. Às vezes o pessoal está optando em fazer um investimento um pouco mais elevado, mas com uma condição melhor do que comprar o mais barato à vista. E como é que vocês se posicionaram com relação a isso no Verso? Hoje a gente está parcelando até 48 vezes, né? Esse primeiro volume que a gente está trazendo ao mercado. E também bacana, os contratos que a gente tem fechado agora, sua maioria estão seguindo esse fluxo de 48 vezes, 20% de entrada, né? Alguns reforços, um reforço por ano, né? São 3 reforços, né? Então, um em final desse ano, dezembro desse ano, um em dezembro de 26, um em dezembro de 27. E algum saldinho ali fica para as chaves, né? Então tá bem bacana, bem acessível assim o fluxo. É uma forma da gente, enfim, do nosso investidor montar, né? Formar patrimônio sem descapitalizar, então ele consegue ter uma condição aí que realmente hoje deixa o dinheiro dele lá no banco, enfim, vai pagando as parcelas mensais, né? Se torna bem atrativo. A gente tem parcelas do empreendimento 1.790, acho que era mais em conta, né? Inicial. Podia compartilhar um exemplo, né? De entrada, reforços e parcelamento dos valores. Isso. A gente vai ter no Verso as condições de pagamento completas, tá? A gente está falando de 20% de entrada nas unidades, parcelada em até 3 vezes. 48 parcelas direto com a consultora, lineares, consecutivas, o mesmo valor, que podem ser ajustáveis de acordo com o fluxo de pagamento que o cliente quiser, mas a partir de 1.790 na unidade mais em conta, o estúdio mais em conta do empreendimento. 3 reforços anuais, os reforços são de 15%. Depende da unidade, mas gira em torno de 15 mil cada reforço. Em torno de 15 mil cada reforço e um saldo para chaves. Então, o que a Paola quis dizer com relação à aplicação? Tem muita gente que tem o dinheiro no banco, o dinheiro no banco está rendendo, uma aplicação muito conservadora aí está conseguindo 0,7% e uma aplicação sem muito risco está tirando 1% ao mês aí parado no banco, sem fazer força, sem ser um grande acionista ou investidor. E a gente sabe que isso impacta nas aquisições. E o que a gente quer dizer é que com o fluxo de pagamento montado e essa parcela, quem tem esse dinheiro para comprar à vista, que a gente está falando de unidades a partir de 159 mil para estúdios e a partir de 227 para um dormitório. Então, se eu tenho 227, eu não preciso tirar os 227 da conta, pelo contrário. Com o fluxo que a consultora fez, tu deixa o teu dinheiro aplicado, tu dá um sinal, tu te capitaliza durante o ano para dar o reforço no final do ano e com o rendimento da tua aplicação, tu paga a parcela. Sim. Então, quem tem esse argumento, mas o meu dinheiro aplicado rende mais. É exatamente por isso que tu tem que comprar um imóvel sem mexer na tua aplicação. É isso que a gente está falando da condição de pagamento.
É isso que tem acontecido no mercado, né? E é assim que a gente está viabilizando os negócios, é assim que o Versus também está aí pronto para lhe receber. Nós temos investidores hoje aqui na empresa, investidores que são no mercado financeiro e que fazem as aquisições somente com os parcelamentos, tirando o rendimento lá das aplicações. E aí finaliza, deixa o nosso para alocação e a coisa não para, né? Então, uma forma de fazer patrimônio sem ter que tirar 300 mil do bolso, 200 mil do bolso agora. Não precisa. Coloca no fluxo, 3, 4 anos aí tu está com o imóvel pago e depois deixa ele locação, ele sai rodando, né? E aí tu vai agregando cada vez mais nos teus investimentos, né? Fora o patrimônio e valorização também. Sim. Eu acho que, assim, falando um pouquinho de números do que a gente tem nos outros empreendimentos, da Doro, o Único, agora entrando o Arte também para locação, a gente bate bastante na tecla que a gente tem portfólio operando e locações ativas, né, para mostrar os números, né. Hoje nossos estúdios, no padrão que a gente está trazendo aqui para esse primeiro volume do Verso, a gente tem locado na faixa de 2 a 2,5, né, R$2.500, e os dormitório a gente tem locado na faixa de 2.500 a 3.000, né. Isso, claro, o estúdio já com mobiliado, né. Então a gente tenta entregar bastante rentabilidade para o investidor. Então a gente está no Verso, a gente busca esses mesmos, trazer esse mesmo retorno, né? E até no início, principalmente na entrega do Adoro, que trouxe as primeiras unidades do tipo estúdio para Santa Maria, a gente tinha muito essa resistência do cliente, né? Mas quem vai pagar esse valor de aluguel no estúdio? Né? Mas não se trata só de um estúdio, eu acho que é bastante sobre isso, né? Tu tá comprando, na verdade, um imóvel de 25, 28 metros quadrados e uma infra de 300 metros quadrados. Então, assim, tu tem acesso, né, sem pagar, né, por todo metro quadrado, a áreas que tu não teria se tu comprasse só um apartamento ou um empreendimento, né, sem qualquer infraestrutura. Então, eu acho que essa rentabilidade que hoje é de 0,7, tem clientes que tiram 1,1%, 1,2%, né, dependendo das unidades, consegue chegar, né. Então, é realmente conseguir criar um produto que é desejado, né, e que as pessoas queiram morar, queiram chamar pessoas para morar, né, o que acontece hoje na formação de comunidade. E eu acho que é esse ecossistema, na verdade, que gera a rentabilidade que a gente entrega. No Adoro eu fiquei sabendo que o Adoro ele meio que se aluga sozinho, né? Eu não sei, tem um pessoal que foi se chamando os amigos, é um curso lá da UFSM que domina o Adoro. O pessoal simplesmente, cara, um chegou, gostou, chamou outro e foi. E isso é uma comunidade que se cria justamente por causa disso, né? A gente está falando de um apartamento que ele pode ser um apartamento compacto. E é uma tendência que existe, que vem de outros lugares. Não é uma coisa que está sendo inventada e testada única e exclusivamente aqui. É uma tendência que vem. E se ela está funcionando é porque ela é benéfica. Porque realmente, hoje, entre eu comprar, com o estilo de vida que eu tenho, pelo menos, eu comprar um apartamento que não vai me dar, vai ter muito espaço, mas não vai ter infra, um apartamento compacto, que eu vou ter muita coisa dentro do empreendimento, vale muito mais a pena, né? Eu dividir isso aí, ter esses espaços, ter esse conforto. Cara, o primeiro coworking hoje, qualquer estudante vai precisar no espaço para abrir, para chamar os colegas, para fazer um trabalho sem ter que sair de casa. É um conforto que faz total sentido com a comunidade que a gente tem em Santa Maria, né? E dentro do que a Paula falou, a gente foi pioneiro em trazer a ideia de estúdios para Santa Maria, né? Isso foi em 2020 com a Adoro. Claro que hoje está mais difundido, né? É bem bacana isso para nós, porque a gente, como foi pioneiro, foi os que mais tiveram que... digamos, divulgar o conceito de estúdio, né? Que é um apartamento um pouco mais compacto, mas tu tem toda uma extensão do teu apartamento nas áreas comuns, né? É lavanderia, é academia, é coworking e tudo mais. E hoje o bacana dos nossos empreendimentos, que como a gente comentou que a gente acompanha o amadurecimento dele após a entrega, é que o coworking é o espaço mais usado dos nossos empreendimentos. O coworking é o mais usado, né? E também tem, esse dia eu estava vendo uma pesquisa com relação a... Aí já voltaram para a questão da locação, né? Que isso interessa os nossos investidores. Que um quarto das pessoas decide por locar se o empreendimento tiver academia. Então isso é importante, né? Então 25% das pessoas decidem locar um apartamento pela academia. Então acho que é um dado importante. Mas é isso, a gente trouxe todo esse conceito que minha Paula falou, toda essa estrutura nova, é diferente. Que às vezes o investidor fica pensando muito metro quadrado, né? E não é isso que está entregando mais rentabilidade, é o metro quadrado, mas com toda aquela extensão de área comum que tu tem, que o teu futuro, digamos, hóspede ou inquilino vai ter disponível, né? Antigamente, as construtoras,
sobrava um espaço no projeto, vamos colocar um kitnet, antigamente falava um kitnet, então sem estrutura nenhuma, de uma caixa, a porta e acabou, tu te limitava só dentro do teu apartamento, né? Então, e aí isso foi quebrado, né? Porque usavam como sobra de área. E aí fazia o estúdio, aí era 3 dormitórios, 2 dormitórios, e o kitnet lá, perdido no meio, e normalmente era na garagem, no térreo, né? Era no subsolo. Isso. Então, hoje é totalmente diferente, né? A gente fala num compacto assim, já com, como o Eduardo falou, né? Se estende na infra, na área comum do condomínio. Hoje não precisa ter uma lavanderia, tu tem uma lavanderia dentro do prédio, não precisa... quero mais espaço, mais aberto, quero estudar, tu vai pro coworking, tem uma reunião, vai pro coworking, não precisa ficar limitado no teu apartamento, né? Então isso é muito legal, que o cliente ele compra, lembrando, né? O cliente ele compra a área interna do que ele está usando e mais a externa, ele compra também a área total do condomínio. Então o corredor, um pouco da academia, um pouco do coworking, tudo ele tem participação, né? A arquitetura do prédio, chega em casa, tu se sente bem, eu vejo muito a Redumax como trazer o alto padrão para a vida do inquilino. Sim. Porque quando tu vai comprar o teu para morar, tu vai querer o melhor, vai querer o alto padrão, tu vai querer um prédio com infraestrutura. Só que aí às vezes como investidor tu pensa, não, eu vou investir no mais barato. Só que o inquilino ele vai querer morar no alto padrão dele, né? Dentro da realidade dele. É solteiro, estudante, é um dormitório, é um estúdio, é um compacto. Beleza, mas ele quer o alto padrão. Ele quer um espaço para trabalhar, ele quer uma piscina, ele quer uma academia, ele quer esse tipo de coisa. E vocês trazem isso. E aí não é à toa que entregam um número de rentabilidade de alto padrão, né? Vocês têm um porquê a mais. Pessoal, a gente já passou os 40 minutos da live. Vai rápido. Eu falei que é rápido. E eu nem falei tanto antes que o patrão fique me olhando, palestrinha. Pessoal, tem uma coisa que a gente pode esperar da Redumax aí para os próximos anos. Sem spoiler, ou com pelo menos um pouquinho de spoiler, né? Que faz bem, eu acho, dá uma... a gente está... Bom, o primeiro passo de uma expansão que a gente está planejando aí é justamente se posicionar com um empreendimento aqui na região mais central, né? Agora especificamente no bairro Dores, né? Mas também a gente está no segundo semestre com um lançamento em Gramado. Então também vai ser uma nova praça para a gente explorar, o projeto já está fantástico, o projeto está pronto, agora é só mais alguns detalhes ali, mas a gente quer no segundo semestre já trazer para vocês aqui para o mercado de Santa Maria esse lançamento. Então a gente pode esperar novidades em outras cidades, o mercado de Santa Maria está expandindo, né? As imobiliárias, as consultoras. Viu? Tem tudo a ver em vista aí, a Redumax. Eles gostam do friozinho na barriga. Eles gostam. Eu adoro. Eles não gostam de não dá para pensar muito. Se pensar, não faz. E um recado, pessoal, que vocês queiram deixar para quem está assistindo, está pensando em adquirir ou quer saber mais, o que vocês gostariam de deixar sobre o Verso e sobre a Redumax? Venha conhecer nosso projeto, venha conhecer o Verso. Marquem com o pessoal aqui da Invista para conhecer os nossos produtos prontos também, o Único, o Arte, até o Adoro, para entender um pouquinho do nosso conceito, né? Eu acho que isso é muito importante para entender o que a gente está conversando aqui hoje, né? E para conhecer esse produto é muito fantástico. A gente trouxe os escritórios de arquitetura fantástico, a Ideia 1 está com a gente esse projeto, a Maena com interiores, o Línia Estúdios aqui de Santa Maria também. Então a gente trouxe os melhores para fazer esse projeto e que está fantástico. Eu comentar e pedir para o Eduardo falar dos parceiros, né? Porque realmente você seleciona a régua alta, né? Para agregar no produto, né? E eu tenho certeza que esse é o diferencial. Hein? Não economiza em nada, nem em projeto, nem nada. Né? Pessoal, então tá entregue aí o conteúdo, mais um episódio do InvistaCast. Falamos sobre a consultoria Redumax, a história, as mudanças, as tendências, o que tá vindo por aí. Mas a gente ainda tem o que está aqui, que é o Verso. Para entrar em contato, para saber mais, a gente tem Invista Imóveis está à disposição por todos os nossos canais, seja pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelos nossos plantões. Entre em contato, saiba mais do Verso. O Verso tem 3 dias de lançamento. 3 dias de lançamento são 3 unidades, algumas já assinadas, já feito contrato, outras em fase de negociação. São somente mais 17 unidades e é um sucesso. Quem quiser saber mais, fica bem à vontade para comentar, para entrar em contato conosco, que a gente está totalmente à disposição para passar mais esse belíssimo empreendimento da Redumax para vocês. E para finalizar, agradecer
Eduardo, Paola, pela presença de vocês no sábado à tarde. É sempre um prazer trocar uma ideia com pessoas que fazem projetos tão grandiosos que só agregam tanto para nós corretores quanto para a comunidade de Santa Maria. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer o Eduardo, nosso parceiro, e a Paola, nossa parceira da Redumax. A gente sabe que tem bastante coisa pela frente, bastante trabalho, tem o Verso, tem os outros projetos aí. Contem conosco, contem com a Invista, que estaremos sempre com vocês aí, a gente pode contar com vocês também. Então é uma parceria muito, muito sólida aí, que vai perdurar por muitos anos aí. Tá bem? Gratidão. Muito obrigada. Com certeza.